Meus irmãos, vamos ler 5 versículos de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, primeiro capítulo de Marcos. Versos de 40 a 45, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6 versículos. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, já acharam todo mundo na Bíblia? Vamos lá. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo, e, advertindo severamente, logo despediu. E lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade, porque ele permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinha ao encontro dele. Novamente atualizado. Deus e Pai, muito obrigado, a Deus, pela tua palavra que foi lida nesta noite. Que a tua palavra encha nosso coração, Senhor. Que a tua palavra nos dê força, nos dê vida, para podermos servir o teu nome, Senhor. Muito obrigado, a Deus. Usa-nos nesta palavra de hoje, ilumina o nosso coração, nossas mentes, para falar aquilo que tu falaste para mim nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema da mensagem, tirei do verso de número 40, se o Senhor quiser, pode purificar, em outras palavras, pode me libertar, pode me curar dessa lepra que eu estou sofrendo. Eu escolhi aqui os versos de número 40, 42 e também o verso de número 44. E eu quero compartilhar o que Deus fala para nós. E na introdução, amados, se o Senhor quiser, pode me purificar. É a submissão de alguém que reconhece que Deus é o Deus Todo-Poderoso. É dele que vem todas as nossas ações, nossos atos. A missão total de Jesus, irmãos, para ele vir ao mundo e ser encarnado, o Deus virar um homem, né? Ser humano, ter a mesma natureza humana que nós temos, amados, mas ele veio diferente. Ele veio sem pecado para perdoar o pecado que nós herdamos de Adão. Ele veio para nos salvar. E todos aqueles que se arrependerem e crerem em Jesus Cristo são salvos. Mas ele veio também procurar, para libertar as pessoas. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. O verso de número 42 que fala: no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Ele ficou curado.
porque era a autoridade de Jesus, era o poder de Jesus, amado, de curar os enfermos, amados, e foi decisivo para aquele homem leproso, que não tinha mais esperanças, né? Estava leproso com essa doença incurável naquela época, né? E ainda hoje é incurável, né? Hoje naquela época era a doença degenerativa, que ia comendo as pessoas, né? Perdia dedos, mão, braço, tudo, né? Morria diminuído. Era a degeneração do físico, porque tem as doenças hoje degenerativas, que é da mente, que é do coração, que é dos nossos vasos, das veias, que a pessoa vai perdendo a sensibilidade. A lepra era a experiência daquela época. Vamos ver um pouco mais na frente isso aí. O verso 44, ele disse ao homem, ele curou o homem e disse: não conta nada para ninguém. Faz o camarada aí segurar, o camarada que foi expulso da família para ir para um lugar escondido ali, para não tocar em ninguém com lepra, e foi curado, o homem foi doido lá, e saiu gritando: oh, ele me curou, vai ao sacerdote, ele foi o sacerdote, né? Para o sacerdote dizer: então você tem que dar uma oferta de Moisés. Bem, vamos começar a nossa mensagem, né? O verso 40, se o Senhor quiser, pode purificar, né? Como eu disse, a lepra era, naquela época, a doença incurável, né? Hoje chamada de degenerativa, né? Da forma não interna, mas externa das pessoas. Ela vai furando o nariz, ela vai comendo o corpo da pessoa. É uma coisa triste. Hoje chama-se, às vezes hoje chama raciania, né? Racianias, né? Certo? É um nome bonito que é para... Porque foi o Racianias, um homem que descobriu o vírus, né? Bem, meus irmãos, não havia, amados, soluções para as pessoas. As pessoas que eram cometidas com essa doença, ela perdia a convivência com a família, era proibido da sociedade, tinha que ficar nos vales, e as pessoas que botavam comida no ponto lá com aqueles dias, pegavam comida. Aí o tempo passou, hoje tem leprosário, né? Hoje tem leprosário, vou cantar no final uma ilustração muito interessante. Bem, os leprosos, amados, eles eram descartáveis. Ninguém queria dizer que tinha um leproso, porque era uma doença que pegava. Ninguém queria ser isso, né? Olha, meus irmãos, se os homens pecadores do povo de Deus, antes da doença de lepra, eles talvez fossem arrogantes, mas a doença levava a pessoa a se humilhar. Quem sabe alguém altivo, que queria ser rico e queria fazer injustiça por todo mundo, aí a motivo de lepra, aí baixa a bola, ele passa a ser carente, e precisa, né? Precisa. Amados, quantas vezes algumas coisas vêm às nossas casas, nós precisamos avaliar, pensar. Nunca devemos cometer injustiça com ninguém. Alguém comete injustiça comigo, eu peço a Deus nunca cometer injustiça para alguém, mas muitas pessoas que fazem injustiça comigo, eu não enfrento. Eu entrego a Deus para Deus enfrentar, eu mesmo não. E eu tenho colhido muitos bons resultados. Meus irmãos,
Na época de Jesus, meus irmãos, ninguém, amado, podia tocar no leproso. Ninguém. Porque pegava lepra. Certo? Mas ele era Jesus, era o Deus poderoso. Ele não entrava em todo canto. Hoje a gente entra nos hospitais com máscara, né? Somente no hospital público, a gente anda de máscara por causa das não daquele negócio que as pessoas pegam. Bactéria, né? Certo? Então, irmãos, naquela época, eu penso que coisa difícil, meus irmãos, né? As pessoas tinham medo do contágio da lepra. Como há pouco tempo todo mundo tinha medo do contágio de quê? Do Covid. Era ou não era? Por que ele botava máscara na época do Covid? Para não ser contagiado pelo Covid. Né? Certo? Mas Jesus tocou no leproso. Ele veio para salvar o leproso. Ele era imune. Ele não pegava nada, ele era o poder de Deus, é o poder de dar vida, de tirar vida. Ele não tinha essa preocupação. Então, meus irmãos, quando o homem procura Jesus, disse: como? Se o Senhor quiser, o Senhor me purifica. Ele acreditava, ele tinha confiança em Jesus, que Jesus, irmãos, iria curá-lo. Ele tinha confiança, não é? Em segundo lugar, irmãos, vamos ver o verso número 42, não é? No mesmo instante que ele disse: fica limpo, o homem ficou, não é? O homem ficou. A lepra era cruel, muito cruel, amado. Era uma doença que humilhava as pessoas. A doença maltratava as famílias, não é? Uma família tem um filho hoje drogado, tem um filho hoje com Covid, né? Tem alguém com doença degenerativa, com autismo. É ou não é triste? Muito triste. Certo? Eu fui almoçar lá na cidade de Lagar. Almoçar no restaurante. Um rapazinho de 9 anos, 10 anos, autista, deu aquele grito. Eu chorei comigo. A família que deve sofrer. Correu da minha pai. Não é fácil, irmão. Doenças humilham as pessoas, né? Não é só as famílias, é a própria sociedade, os irmãos da igreja, né? O leproso não podia se aproximar de ninguém. Ei, lá vem o leproso, aí corre todo mundo. Que humilhação, né? A pessoa passa, né? Certo? Por que não viveu esse leproso na sua vida de amargura, de tristeza, amargura? Mas ele foi em frente. Lá vinha Jesus, eu ia falar sobre Jesus. Disse a ele: e aí? Aí ele correu para ir atrás de Jesus, foi em frente. Disse: o Senhor é Jesus. Se o Senhor quiser, você me cura. Jesus disse: está curado? Às vezes ele tem que pedir a Deus alguma coisa, né? O Senhor Jesus não veio só para perdoar o homem, não veio só para salvar o homem, mas ele veio para curar todas as doenças, meus irmãos, né? E como fez com aquele enfermo, leproso, né? Ele não proibiu ele de se aproximar dele, não tinha máscara, não tinha nada, certo? Muito pelo contrário, Jesus foi quem manifestou compaixão por aquele homem. E quando ele se dirigiu a ele, ele foi em direção a ele também. Naquele momento, amados, ele manifestou o seu amor, o amor de Deus, amados, por aquele homem, para perdoá-lo, para tirar a doença dele, amado. Deus usou ali de misericórdia com aquele homem.
Jesus foi lá, tocou nele, curou ele, tirou dele a humilhação, a doença, irmãos, que o maltratava. Meus irmãos, quando Jesus tocou naquele leproso, levou o homem todos os seus sofrimentos, das vergonhas que ele passou, né? Junto à família, junto à sociedade, amado. Olha, isso foi uma grande alegria. Jesus devolveu àquele homem a alegria de ser uma pessoa sã, sem ter doença, sem ter a lepra, que era a doença do mal daquela época. Para concluir, meus irmãos, o verso 44, ele disse ao leproso, quando curou ele, né? Cara, meu filho, você está limpo, né? Vá lá ao sacerdote, mostre e diga que você não tem mais a lepra, para você ser integrado na sociedade. Vá lá. Agora me faça favor, não diga a ninguém não, né? Olha, se ele disse ao sacerdote, o sacerdote deve ter dito na primeira missa, no primeiro culto, na primeira reunião, que olha, esse homem aqui, quem curou foi o Galileu, viu? Foi ele, Jesus curou esse homem aqui. Pronto. Aí dali pegou fogo, todo mundo passou a saber que foi Jesus que curou, amado, aquele homem, amado. Foi uma cura do corpo, amado, e deu uma grande vitória para aquele homem não ter mais no seu corpo as feridas, os buracos, não é? As marcas, mas para que ele pudesse viver uma vida nova, uma vida diferente, e agora salvo, né? Perdoado para viver uma vida com Deus, né? Ah, meus irmãos, o leproso não segurou a bênção, não. O fato estourou. E ele saiu dizendo a todo mundo, né? E ele não ficou em silêncio, né? Ficou não, né? E ele ia dizendo às pessoas, ele me curou, né? Entendeu? Amado, era a alegria daquele homem. Jesus ia bem, agora vou dar a lepra para ele. Se Jesus ama, Jesus não é aquele que dá e tem picuinha, não. Ah, Jesus fez o que eu mandei, eu vou tirar ele e abençoa aquele homem. Lá na bênção, meu irmão. Diferente de nós, né? Quando diz assim, ai meu filho, eu vou dar a bicicleta a você, se você tirar a nota boa. Quando chega no final do ano, o menino passa e diz, olha, não dou mais a bicicleta. Você não ama seu filho, dê a bicicleta do filho de Deus, para ele poder, no ano que vem, passar. Mas Jesus não faz isso, né? Olha, meus irmãos, uma das provas que Jesus Cristo era o Salvador, amados, era esperado, e Jesus Cristo era Deus e tornou-se homem como nós, a natureza humana como nós, diferente de nós, porque ele não tinha pecado. Para ele, limpo, com 33 anos, assumir nosso pecado e nos perdoar. Porque um homem sujo no SPC não pode cobrar, né? Eu fui diretor da SPC, presidente do CDL. Nem com avalista o cara com a ficha suja, né? Hoje aqui com ficha suja, até na política agora passa tudo por cima. Meus irmãos, o pecado é como a lepra, né? É como a lepra, meus irmãos. O homem do pecado, amado, ele está sendo destruído como a lepra destrói a pessoa. O pecado destrói, o pecado é o homem que se embriaga, que se vicia, é o homem que se torna alcoólatra, é o homem que rouba um pão e depois que rouba um quilo de carne, aí depois rouba os caixas eletrônicos, rouba as pessoas, porque o pecado ele vai crescendo na vida das pessoas, é como a lepra que destrói. Mas Jesus é aquele que perdoa o pecado, que cura o homem, que liberta o homem para ele viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida feliz e uma vida abençoada. Concluindo, amados, o leproso foi humilde e disse para Jesus, bem, se o Senhor quiser, não é eu que quero. Aqui tem igreja que o pastor diz assim,
Eu ordeno aqui, ó. Eu ordeno aqui que você fique curado. Quem ordena é Deus, rapaz. Não é? Irmãos, a doença que estava naquele homem maltratando ele, ouviu a voz de retirada: saia desse homem aí, deixe esse homem aí. Foi o que aconteceu. Meus irmãos, os milagres acontecem, amados, com a missão dada por Jesus Cristo, que as testemunhas de Cristo estavam autorizadas a pregar a mensagem boa nova da salvação. E está lá no livro de Lucas 9, 1 e 2: e eu lhes dou autoridade e poder para vocês anunciar o reino de Deus, o perdão, a salvação, e curar todos os enfermos. Todo crente vai fazer isso. Vai fazer isso. Agora não é para sair dizendo, eu já ouvi dizer, não é para sair dizendo. Certo? Eu quero concluir, meus irmãos. Um grande homem de Deus chamado Stanley Jones, ele foi um leprosário, pastorzão. Quando entrou no leprosário, muitos leprosos, uns que não tinha mais dedo, não tinha mais mão, só o grupo, tinha mais pés. Ele foi mais para frente aí, foi fazer uma homenagem a ele, chamaram um leproso a tocar o violino. E o leproso só tinha medo. E tocou a música de Deus para ele. Só com medo. E aí, admirado, Stanley Jones dirigiu aquele homem. E ele dizia, o homem que tocava com o dedinho só: eu agradeço a Deus por teu medo.